Bem, eu sou o Luiz Guilherme e vou falar sobre o Barroco. O Barroco começou no século XVII, quando artistas europeus vieram para o Brasil. O Barroco foi uma tendência que começou principalmente na arte plástica, que seria quadros, desenhos, pinturas. Depois foi a vez da literatura. E da literatura, teatro e música. Eu vou dar alguns exemplos de artistas famosos dessa época. O primeiro foi o José Teófilo de Jesus, que era um pintor bem famoso que nasceu em Salvador, Bahia. O segundo é o Mestre Ataíde, que era outro pintor também, que nasceu em Mariana, Minas Gerais. E o último, que era o mais conhecido entre eles, era o Aleijadinho, que era um escultor que nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, que era bem famoso por usar pedra sabão nas suas esculturas. É isso. Meu nome é Pedro Lucas e eu vou falar sobre o Mestre Ataíde. Pouco se sabe sobre sua vida e formação artística. Floresceu na transição do Barroco e Rococó, que no Brasil ocorreu com grande atraso em relação ao desenvolvimento na Europa, de onde vinham todos os modelos formais e todos os princípios teóricos. Era um servo dos padrões metropolitanos, mas soube inovar e fazer-se grande. Uma das características de sua expansão era o emprego de cores vivas e inusitadas combinações, que têm sido associadas até hoje à exuberante natureza do país. Uma de suas principais obras foi a Igreja de São Francisco de Assis, que fica em Ouro Preto. Ataíde pertenceu à terceira geração de pintores mineiros e ele atraiu uma elite ilustrada e amante de artes que se entretinha com óperas e saraus literários. Oi, meu nome é Mauro César e eu vou explicar sobre José Teófilo de Jesus. José Teófilo de Jesus nasceu em Salvador, Bahia, em 1758 e morreu em 19 de julho de 1847. Ele foi um pintor e decorador brasileiro, denominado um dos mais notados representantes da escola baiana de pintura. Sua obra é eclética e se caracteriza por ilustrar a passagem do Barroco para o Rococó, chegando a esboçar traços neoclássicos. Uma de suas principais obras foi África, da série de alegorias sobre os 4 continentes, Museu da Arte da Bahia, e outra de sua obra foi Jesus instituiu a Eucaristia antes da capela do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé. Hoje se encontra no Museu da Arte Sacra da Bahia. A arte barroca é conhecida por seus detalhes e elegância. Foi desenvolvida no século XVII em uma época bastante significativa para a civilização no Ocidente, já que nesse momento ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Por ter se desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco não possui um caráter homogêneo. Existem várias diferenças entre a produção realizada por cada artista em cada localidade distinta. Apesar disso, algumas características marcantes se repetem, como o predomínio de temas religiosos, riquezas nos detalhes de formas, expressões dramáticas dos personagens, preferência pelas curvas e contornos das figuras geométricas, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras, e, por fim, o uso de contrastes que evidenciam a proximidade dos seres divinos e os humanos. No Brasil, existem 2 vertentes dentro da arte barroca. A mais famosa ocorreu no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, onde a economia era baseada na cana-de-açúcar e mineração. Nessas regiões são encontradas igrejas com trabalhos em madeira, nos quais os relevos são cobertos por camadas de ouro. Já as janelas e portas exibem produções em esculturas bem detalhistas. Já o mais simplificado aconteceu nas regiões menos abastadas do país, onde não existia uma produção de açúcar nem ouro. As igrejas não possuíam trabalhos tão elaborados, já que eram realizados por artistas menos experientes e renomados. Bom, eu vou estar falando agora sobre o teatro no período barroco brasileiro. As primeiras manifestações teatrais no período barroco
elas ocorreram durante a transição do madeirismo para o barroco. Foram realizadas em âmbito religioso como parte da obra missionária de catequização do gentio. Assim são as peças de José de Anchieta, o maior e praticamente o único dramaturgo do século XVI no Brasil. E sua produção se insere durante a concepção jesuíta da catequese cênica, sistematizada pelo padre Francisco Lang, em sua dissertatio de Actione Scenica. Para formular seus preceitos, Lang se baseou em peças teatrais que eram italianos. Então, nos antigos autos de mistérios medievais e nas prescrições dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, prevê a composição de um lugar para melhor eficiência de meditação espiritual, porque naquela época eles não tinham um lugar próprio para poder estar apresentando suas peças, e eles precisavam então de um lugar bom o suficiente para poder estar apresentando suas peças. Então, o teatro de Gil Vicente para Anchieta foi uma referência muito importante. Foi aí, então, que esse teatro se tornou importante naquela época. O primeiro teatro foi constituído em Veneza, com todos os outros a seguir, em toda a Europa. O edifício real para o grupo de teatro para atuar em todo o teatro. Os diretores foram melhorando sua capacidade no teatro, como efeitos especiais e luzes brilhantes no palco. Os desenhos de trajes da época eram mais elaborados e se tornou socialmente aceitável para as mulheres de participar em produções de teatro barroca. As mulheres poderiam fazer participações de heroínas e muitas vezes usavam plumas de cores brilhantes ou grandes saias extras para diferenciá-los de outros personagens. Os heróis usavam trajes decorados com lantejoulos e cristais, que refletiam e reforçavam seu ato heróico no palco. O teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia, no começo do século XVI. Os jesuítas, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só uma nova religião, a católica, como também uma cultura diferente, que incluía a literatura e o teatro. O estilo barroco do teatro era incomum para a época, muitas vezes animada e considerada vulgar. Bom, o que nós entendemos hoje sobre o barroco brasileiro se compreende, na verdade, da música e das artes visuais, ok? Que por sua vez se manifestam por 3 estilos diferentes, seja barroco, rococó e mais tarde, depois de um tempo, surgiu o estilo clássico, certo? Na verdade, esses estilos não seguiram um caminho, né? Como eu posso dizer, uma cronologia linear específica, certo? Tem que passar por várias, na verdade, 2 burocracias muito importante para conseguir essa evolução, certo? Uma delas foi os direitos, né? Os valores defendidos pela Igreja Católica e principalmente pela burguesia pós-pombalina brasileira, ok? Na época, que era fontes muito importantes e muito influentes da época, certo? Agora, voltando aos 3 estilos, né, que eu citei antes, as músicas que eram compostas no Brasil da segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX refletia muito essa tendência, né, desses estilos que foram muito importantes também nessa época. E ao lado disso, a continuidade do estilo eclesiástico, ela estava associada a um coro em contraponto silábico, que pode ser dito como um estilo declamatório. A unidade temático-estilística entre os movimentos ao estilo fugato, ela persistia em uma unidade emocional afetiva ligada à funcionalidade da música religiosa mais antiga.
Assim, a dramaticidade da música religiosa estava associada entre as partes e ao todo da obra, onde cada momento associado representava um afeto da liturgia. No caso da missa, viria a compor um discurso dramático com começo, meio e fim. E desse modo, a miscelânea, ou mistura de estilos, preconizada pela escola napolitana. Esse modelo também buscava a comoção através da combinação dos afetos, ora explorando contradições entre soli e tutti. Eram brilhantes cordas seguidas por melodias cantabile e temas brilhantes, ora utilizando gêneros como a marcha pastoral e o fugato, um estilo cômico e, portanto, uma obra não religiosa. Insere-se um mesmo projeto estilístico, explorando o jogo dos contrários, porém, sempre articulando o caráter da obra, o sentido do texto e o estilo do gênero com a expressão musical. Meu nome é Luiz Guilherme de Souza e eu vou falar sobre a dança no barroco. A dança no barroco teve como principal desenvolvimento o balé, que com isso a corte francesa teve seus anos de ouro, digamos assim, e que foi graças ao balé de cor, que foi uma junção de todos os grandes artistas preferidos do rei, que juntos davam o nome de a Companhia de Dança, que era composta de compositores de dentro do país e do exterior. E todos criavam estilos de danças diferentes, ou... como é que eu vou explicar? Era a mesma dança, porém com ritmos acelerados, desacelerados, ritmos binários, ritmos não binários, como a alemanda, que era uma dança da Alemanha. Era uma dança tranquila, com ritmo binário. Por outro lado, tem a... se não me engano, eu esqueci o nome da outra. Era courante o quê? Courante otimista. Por outro lado, tinha a dança corante otimista, que era uma dança rápida e não binária. Pessoal, sou o Lucas e eu vou falar sobre a origem da dança barroca. As origens da dança barroca são encontradas na corte de Versalhes durante o reinado de Luís XIV na França em 1600. A arte do balé nasceu sob o seu governo, graças à sua paixão pela dança. Por causa de Luís XIV, bolas, óperas e dança barroca desempenhou um papel fundamental no estilo de vida em Versalhes. Danças da moda foram realizadas sobre um rigoroso conjunto de regras sociais, baseadas em classes, e eram geralmente muito formais, com coreografias para apresentações em bolas formais e no teatro. Houvesse várias formas de dança social e teatral no mundo durante o período barroco, a dança barroca é um termo que é usado para fazer referência ao estilo de vida nobre francesa do século XVII e XVIII. E características da dança barroca. Uma de suas principais características era sua simetria na dança, pois suas coreografias se pareciam bastante com figuras geométricas. Seus movimentos em si eram muito parecidos com figuras geométricas encontradas hoje. E outra característica muito interessante era que o próprio músico, muitas vezes, era quem arquitetava as danças. E muitas vezes, quando ele estava lá arquitetando e fazendo os dançarinos aprenderem certinho, ele estava lá tocando ao mesmo tempo e enquanto ensinava a dança aos dançarinos. Era muito dedicado aos nobres em si, para entreter a nobreza. Os nobres eram quem assistiam, muitos nobres também a faziam. Não era muito, como se diz, não tinham roupas muito extravagantes em si, eram roupas bem parecidas do dia a dia, só que tinham algumas diferenças. Meu nome é Moisés e eu vou falar só um pouquinho da dança. A dança, ela sempre fez parte da música barroca. Seja ela profana, seja ela sagrada, nos seus tempos rítmicos, elas inspiraram e apoiaram um enorme número de peças vocais e instrumentais. Que no século também XVII, a dança era chamada de suítes, né? Que vem da origem francesa, que era uma sequência de dança, entendeu? Que hoje é uma peça musical, né? E é só isso.